Deixa eu te mostrar uma das coisas mais importantes e mais mal compreendidas da NBR 12721. Sim, a mesma norma pode ser usada tanto para incorporar um edifício de apartamentos quanto para estruturar um condomínio de lotes. Mas aqui está o ponto que muita gente ignora. Se a norma é a mesma, isso não significa que o raciocínio também seja o mesmo. E é exatamente aqui que muitos profissionais começam errando. Erram na leitura, erram na classificação, erram na lógica de preenchimento dos quadros. Eu sou Jordana Slongo, arquiteta e urbanista, e eu trabalho com incorporação imobiliária há mais de 20 anos. Eu desenvolvi o Incorpora Pro, um método estruturado para ensinar a NBR 12721 com clareza, lógica e segurança técnica. Quando o profissional abre a planilha sem interpretar a estrutura do empreendimento, ele tenta encaixar tudo no mesmo modelo mental. No edifício, a unidade autônoma normalmente é o apartamento. No condomínio de lotes, a unidade autônoma é o lote. Parece uma diferença simples, mas não é. Essa diferença muda a leitura inteira da incorporação. Muda a forma de entender áreas comuns, muda a lógica de participação, muda a forma de enxergar o quadro 1, o quadro 2 e a sequência dos quadros seguintes. A norma, ela continua sendo a mesma norma, mas o empreendimento que você está lendo são diferentes, é outro empreendimento e isso precisa aparecer antes do preenchimento. A própria lógica da NBR 12721 comporta diferentes estruturas de incorporação. O problema não está em usar a mesma norma, o problema está em usar a mesma leitura para empreendimentos que são diferentes. Vamos comparar aqui de forma objetiva. Num edifício de apartamentos, você tem unidades distribuídas em pavimentos, circulação vertical, escadas, corredores, eventualmente elevador, garagem, áreas comuns cobertas e descobertas. Então, existe uma lógica edificada, com circulação interna e organização das unidades dentro de uma construção. Já num condomínio de lotes, o raciocínio é outro. Você não está distribuindo apartamentos em pavimentos. Você está organizando os lotes autônomos dentro de uma estrutura condominial ampla, né? Que tem sistema viário interno, que tem áreas verdes, que tem lazer, portaria, apoio comum e outras áreas de uso compartilhado. A planilha pode ser a mesma e é a mesma, mas o que entra nela já nasce diferente. E é por isso que eu sempre digo, a NBR 12721 não começa na planilha, ela começa na interpretação do empreendimento. Antes de preencher qualquer quadro, eu começo pelo que eu chamo de resumo estrutural da incorporação. Esse resumo é uma etapa anterior à planilha. É um esquema de pré-preenchimento. É ali que eu organizo o tipo de empreendimento, a unidade autônoma considerada, as áreas comuns, as áreas vinculadas, a lógica de participação e a estrutura que vai sustentar os primeiros quadros. Ou seja, antes de calcular qualquer coisa, eu preciso compreender o que exatamente está sendo incorporado. No método Incorpora Pro, essa etapa é central, porque a planilha automatiza os cálculos, mas isso só funciona corretamente quando o profissional compreende o empreendimento e vai inserindo os dados de forma certa. Sem essa leitura, a ferramenta pode até calcular, mas ela não corrige um conceito mal estruturado. E esse é o ponto que diferencia o improviso do método. No edifício, esse resumo já me mostra uma leitura voltada para apartamentos, circulação, áreas comuns edificadas, vagas vinculadas ou autônomas e rateio entre essas unidades.
No condomínio de lotes, esse mesmo resumo já aponta outra lógica, outro caminho. A unidade é o lote. As áreas comuns assumem outra natureza e o preenchimento dos quadros ele precisa respeitar essa estrutura. E afinal, o que muda? Muda a leitura do que é unidade autônoma, muda a leitura do que é área comum, muda a leitura do que pertence ao condomínio e do que está vinculado a cada unidade. Muda a forma como você estrutura a participação dessas unidades. E como consequência, muda o preenchimento de todos os quadros. Não porque a norma mudou, mas porque o empreendimento mudou. A sequência correta para mim é sempre a mesma. Interpretar o projeto, identificar as unidades autônomas, identificar as áreas comuns, definir a estrutura de participação, elaborar esse resumo estrutural e só depois iniciar os quadros da NBR 12721. Então, essa é a diferença entre preencher uma planilha e estruturar uma incorporação com lógica. Guarde uma ideia. A mesma NBR 12721 serve sim para edifícios e para condomínio de lotes, mas ela não pode ser aplicada com leitura no automático. O profissional que entende isso para de tentar adaptar o empreendimento à planilha e começa a adaptar a planilha à estrutura real do empreendimento. E quando isso acontece, a norma deixa de parecer confusa. Se você quer aprofundar esse raciocínio, eu recomendo assistir a playlist aqui do canal, porque ela vai te ajudar a entender a sequência lógica da NBR 12721 com muito mais clareza. Se você quiser aprender isso dentro de um método estruturado com aplicação prática e segurança técnica, conheça o Incorpora Pro. O link está na descrição do vídeo.